Tá ótimo ter um ventilador, tá muito bom. Eu vou ficar sentado, acho que todo mundo me vê, acho que é importante a apresentação. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né, essa oportunidade. Falar de habilitação, para mim, é uma coisa muito importante pela minha trajetória profissional. Dizer que, para mim, como a Edneia falou, né, em alguns momentos é muito difícil ser, por exemplo, um assessor dos movimentos sociais, por um lado, por outro lado também é muito difícil assumir outras funções. De certa forma, o que eu faço? Né? Eu trabalho na Caixa Econômica Federal durante o dia, sou professor aqui na escola. Para resolver essa situação, para ficar mais fácil para todo mundo, de dia eu trabalho na Caixa. Então eu vou tentar falar um pouco sobre esse ponto de vista. É claro que de uma forma mais crítica, porque eu também não estou aqui representando a Caixa. Não fui convidado como profissional da Caixa, e se fosse, não viria aqui. Então, vou tentar fazer uma fala, é claro, uma visão de quem lá trabalha, sempre tentando isolar essa questão, ok? Beleza. Bom, em primeiro lugar, assim, eu queria, de pronto, deixar uma certa discordância com o termo produção habitacional. Acho que talvez produção fosse algo mais adequado. Produção habitacional, na minha opinião, é a construção de modificação. Né? É claro que isso envolve uma série de outros movimentos. E, no nosso caso, quando a gente fala de habitação de interesse social, a gente tem muito mais outros aspectos que precisam ser mencionados. Né? Os técnicos sociais estão aqui, existe o pós-morar, existe o preparo das famílias. A fala da Edneia mostra que existe uma série de movimentos de convencimento das pessoas para que aquilo seja possível. Né? Então, a gente tem todo o movimento da sociedade. Então, a produção habitacional ela representa muito pouco desse movimento. Né? Talvez a produção habitacional seja um termo utilizado, mas acho que ainda representa muito pouco. Deixa uma interrogação que acho que é uma construção que a gente precisa fazer. Né? Talvez abandonar um pouco os rótulos que a gente adota atualmente seja um bom movimento. Uma outra coisa importante também, que a ausência de política pública é política pública também. A gente está caminhando para uma situação que, em parte, espelha isso. Queria dizer uma outra coisa que é fundamental também. No nosso caso de Belo Horizonte, a gente já teve políticas públicas contrárias à produção habitacional, né? À habitação. Isso é mais sério do que o momento que a gente está. A gente está num momento ainda, na minha opinião, de suspensão. A gente está numa transição, isso é importante dizer também. E, nesse contexto, a política que hoje a gente está aqui discutindo, nesses últimos 25 anos, tem uma importância e uma relevância muito grande. Né? Acho que a fala da Edneia mostra um pouco, sob o ponto de vista pessoal, como que essa política ela se construiu a partir de uma perspectiva dos moradores, da urgência dessa satisfação de moradia. O Carlos traz aí uma percepção institucional, né? O quanto que é difícil lidar com conflitos. E a nossa política é uma referência importantíssima, na minha opinião, assim, pelos relatos que eu já vi de outros colegas, por tudo aquilo que eu já li, por aquilo que eu já vivenciei, é uma referência, assim, nacional. Mas talvez até porque São Paulo, por um motivo muito simples. No caso de São Paulo, eles têm recurso garantido. É um recurso constitucional garantido. Né? Então, as discussões são de outro nível, uma outra realidade. A gente está tratando aqui de uma luta que é anual por recursos, que é uma luta de mobilização constante, que é um tipo de ordenamento urbano, de tamanho de cidades, que é muito específico da nossa região. Eu acho que é muito mais próximo do restante do Brasil, das grandes capitais, do que São Paulo. Então, a nossa política habitacional ela tem essa relevância por essa característica também. Isso é importantíssimo ressaltar. Bom, aí um recorte. Né? Eu tentei imaginar o que cada um falaria e cheguei à opinião que talvez a avaliação que eu pudesse fazer seria um recorte da produção do programa Minha Casa Minha Vida, né? E do ponto de vista dos recursos federais e recursos do Minha Casa Minha Vida. Até então, acho que acertei, então, mais ou menos dentro dessa perspectiva. E uma perspectiva também mais urbana do que necessariamente das edificações. Deixar que outros colegas façam, do ponto de vista da discussão, também disponham a conversar a respeito. Bom, e aí falando da política federal de habitação, que a gente tem uma inconstância muito grande. A gente tem momentos de produção em escala, a gente tem momentos de produção para determinados públicos,
É claro que a gente também tem certas permanências, né, mas a gente tem grandes oscilações. E eu costumo dizer que a cada um desses momentos a gente tem pequenas aberturas de oportunidades. E outras também nunca mais vão voltar, né? Então, só para exemplificar algumas situações, a gente teve o caso do PAR. Eu me lembro claramente que teve alguns municípios que se negaram a produzir unidades habitacionais nesse programa. Não era um programa para habitação de interesse social para pessoas de baixíssima renda, não era. Mas, dentro de uma cadeia de produção de habitação, se você não produz para um público, para pessoas que têm uma renda intermediária, de nada adianta. Você vai simplesmente gerar uma situação, ampliar o conflito. Então, alguns municípios se negaram a receber esse tipo de unidade habitacional. Assim, era um programa que demandava uma certa aceitação do município para participar. Então, uma janela que se abriu e se fechou. E era um momento muito curioso, né? Porque o número de unidades aqui, em Minas Gerais, especificamente em Belo Horizonte, foi relativamente grande, porque era um momento de muita dificuldade para as construtoras produzirem. A gente tinha, na minha opinião, assim, tinha uma situação que facilitava muito essa produção, que era basicamente o preço do Fusquinha, tentar traduzir isso. O carro popular no Brasil era o Fusquinha, custava mais ou menos R$25.000. O preço mínimo no mercado de habitação, produzido pelas grandes construtoras, era mais ou menos R$25.000. E o PAR oferecia, né, a construção subsidiada a R$25.000. Você tinha a opção de comprar um Fusquinha também, né? De toda forma, isso gerou uma possibilidade muito grande de produção para esse tipo específico de programa habitacional, como vantagem para algumas construtoras, sem necessidade de vendas, sem necessidade de busca de público para a sua produção. E aí a produção foi em larga escala. Talvez a gente verificar a quantidade de unidades produzidas em Belo Horizonte pela iniciativa privada, nesse período, talvez a gente tenha um equilíbrio muito grande, né? E grandes construtoras produziram também para o PAR, MRV e outras grandes construtoras. Então isso é importantíssimo levar em consideração. Foi uma janela que se abriu e dificilmente vai se abrir. Mas aí entra uma questão importante que eu quero retomar mais à frente também, que é o valor de mercado dessas unidades. A gente não pode deixar o mercado imobiliário ou entender o mercado imobiliário em alguns momentos como algo que compete, mas tentar entender o funcionamento e incorporar algumas vantagens desse conhecimento também para aquilo que a gente vai atuar. E claro, a gente tem uma série de outras situações também, né? A autonomia municipal. Em muitos momentos, o município ele não pode fazer muita coisa, né? Ele perde completamente a sua autonomia. Em outros momentos não, ele tem uma autonomia maior. É fundamental, então, entender do ponto de vista do município, do ponto de vista dos movimentos sociais, essas situações, tentar tirar, de certa forma, proveito dessas situações como um todo. E aí, volto a dizer, a gente está num momento de transição. Dito isso, vamos falar um pouquinho mais sobre aquilo que foi produzido, de uma abordagem um pouco diferente. Vamos pensar aqui, para indicar, do lado esquerdo, a gente tem um resumo da produção de interesse social do Minha Casa Minha Vida, na região metropolitana mais escolar. Do lado de cá, somente Belo Horizonte. A gente está tratando de Belo Horizonte, mas uma outra questão que eu queria pontuar é que Belo Horizonte é uma realidade. A gente mora num município, num aglomerado urbano que é muito maior que Belo Horizonte. E as pessoas estão vinculadas. A gente mora nessa cidade real, a gente não mora no município. O município é uma realidade, é uma construção política, administrativa. Então esse horário é fundamental. Volto a falar depois sobre isso. Bom, a gente teve aí mais ou menos algo em torno de 145.000 unidades produzidas entre 2009 e 2018. Em todas as faixas, faixa 1 a faixa 3. Isso na região metropolitana mais escolar. Dessas, 19.000 unidades contratadas na faixa 1. Tá? Que é um número assim, fundamental também, que é uma outra janelinha de oportunidade. Dificilmente esse número seria alcançado fora de um programa como esse que foi feito, com todos os problemas que ele tem. Né? Então é importante marcar esse número também. E no caso de Belo Horizonte? No caso de Belo Horizonte, 27.000 unidades em todas as faixas mencionadas.
ok? E, no caso da faixa 1, pouco menos de 5.000 unidades. Em termos percentuais, o que a gente pode verificar? Que, apesar da população de Belo Horizonte representar algo em torno de 40% da população da região metropolitana e do colar, a produção do Minha Casa Minha Vida no município é bem inferior a esse número. Por que isso acontece? Bom, basicamente a gente tem aqui aquela condição que mencionei anteriormente. A gente mora numa cidade, num aglomerado urbano que extrapola os limites de Belo Horizonte. Não tem como pensar Belo Horizonte isoladamente dos demais municípios, ok? Então a gente tem uma mancha urbana colorida de cinza ali e alguns pontos, algumas manchas em vermelho. As manchas em vermelho são as áreas da região metropolitana que em 2010 abrigavam famílias com renda média superior a 6 salários mínimos, que é o foco, que seriam as famílias que não fariam parte, né, não seriam beneficiadas pelo político municipal. Em resumo, é isso. Mas é muito mais do que isso. São lugares na região metropolitana onde a população de maior renda mora. E se a população de maior renda mora ali, é porque a gente teve algum tipo de processo social que fez com que isso acontecesse. Muito relacionado, possivelmente, ao mercado imobiliário, né? Então, a entrada, a produção de unidades habitacionais nesses lugares já enfrenta um mecanismo presente no nosso cotidiano que diz respeito ao mercado imobiliário. Se a gente for verificar os lugares onde, então, essa produção ocorreu, foi basicamente, eu estou falando principalmente do faixa 1, foi basicamente fora dessas manchas vermelhas, que são as áreas mais centrais. Okay? Em parte por conta de características do programa, em parte porque as prefeituras não estavam preparadas para essa situação. Belo Horizonte até conseguiu, em determinado momento, alterar a sua legislação, né, através das AREIs, e quebrar um pouquinho essa ordem. Mas o tempo é curto, né? O tempo é curto. Então, a maior parte da produção se concentrou do Minha Casa Minha Vida fora dessa mancha vermelha. Mais do que isso, a gente tem um outro movimento que aconteceu também, que é o seguinte. A produção de habitação de interesse social do faixa 1 aconteceu mais nas regiões periféricas. Mais periféricas mesmo, né? E aquelas regiões onde talvez fosse interessante a produção de moradia, de mercado, aliás, dos lugares onde a faixa 1 aconteceu nos lugares onde talvez o mercado nunca chegaria no curto prazo. E os lugares onde seria interessante a produção para o faixa 1 acontecer, se ela foi ocupada pela produção de mercado, que é um desequilíbrio muito sério, né? Hoje, um grande movimento que a gente não vê da perspectiva de Belo Horizonte é a dificuldade, a Diné mencionou, é a dificuldade dessas famílias pagarem as suas prestações. E aí a habitação de mercado não é faixa 1, é habitação de mercado. Muito porque essa produção aconteceu nessa faixa da cidade que não está preparada para receber essas famílias, né? E aí tem uma outra coisa muito importante também, que eu volto a falar, que não é produção habitacional, é provisão, né? Ou mais do que isso. Não adianta ter acesso à casa, né? Você precisa ter condições de se manter ali, sobretudo na habitação de mercado, ainda que seja subsidiado como Minha Casa Minha Vida. Então essa situação também aconteceu. E aí tem uma coisa que é importante que eu já queria questionar também para a gente debater. Não adianta pensar a política urbana a partir de Belo Horizonte. Não adianta pensar a política habitacional a partir de Belo Horizonte. A gente tem de ampliar essa discussão, porque o desequilíbrio na região metropolitana afeta a nossa realidade, dificulta o acesso às áreas vermelhas ali. Ok? É um processo interligado. Uma outra consideração, vamos pensar somente no município de Belo Horizonte. Do lado esquerdo, a gente tem todas as transações de imóveis em Belo Horizonte, todas. Inclusive, a gente pode ter transação de imóvel mais de uma vez ao longo de um ano. É uma provocação, assim, só um número para a gente pensar um pouco em grandes números que a gente pouco pensa, né, para tentar entender se de fato essa política teve efetividade ou não. Então a gente teve 133 mil unidades comercializadas ao longo de 2011 e 2015. Aqui o intervalo de tempo é um pouquinho diferente, tá, gente? Já a produção do Minha Casa Minha Vida, nas faixas 1, 1,5, 2 a 3, no mesmo período em Belo Horizonte, foi de 13 mil unidades.
Essas 13 mil unidades correspondem a 10% da produção do nosso município, das comercializações do nosso município. É um número grande, é difícil de comparar, porque, como eu falei, do lado de lá a gente tem barracos, terrenos. O que eu estou querendo dizer? Que ainda que esse número tenha sido suficiente, ainda que no município de Belo Horizonte ele tenha ocupado áreas da periferia, é um número importante também, né? Então tem muito como abrir mão do Minha Casa Minha Vida, ainda na sua versão de mercado. É uma importância também. Isso gera possibilidade de acesso à moradia de uma forma subsidiada para um grupo populacional que não tem condições de acessar esse tipo de moradia. No caso das unidades de faixa 1, é um número reduzido. Levando-se em consideração que essa faixa da população é a que mais demanda moradia, né? Então, se 10% é um número razoável, talvez 2% eu acho que não. Talvez, se a gente tivesse um número inverso, essa realidade seria outra, né? E dentro dessa perspectiva, aí entram outras questões, né? Os números são suficientes, ainda que seja uma comparação forçada, a gente poderia fazer isso de uma forma mais objetiva, acho que a gente pode fazer. Eu queria ter feito, mas não tive tempo, né? Para o seminário. Em quais lugares essa produção se deu? É uma discussão que a gente precisa fazer. E aí tem uma questão que é fundamental. Como é a produção na área central de Belo Horizonte? Belo Horizonte estendida, a área vermelha, é mínima. Para o Minha Casa Minha Vida, é mínima. E como a gente pode incorporar esses indicadores nas nossas políticas? São outro desafio também. É possível produzir habitação de interesse social nas áreas centrais? É possível. E só um exemplo, não estou dizendo que são parâmetros para a gente seguir, que é um modelo a ser seguido, que a gente pode absorver de uma forma simples, clara e objetiva. A gente está aqui para discutir. É uma proposta de edificação de uma construtora que já produz edifícios similares. Nesse caso aqui, a construtora chama Nagic, JC. É um arquiteto de grife que está produzindo moradia para a população da faixa 2 e 3 do Minha Casa Minha Vida, no centro de São Paulo, ao lado do Minhocão. A gente tem uma noção dessa espacialidade. É claro que aqui a gente tem algumas seções. Tamanho das unidades, número de quartos. Mas o que eu estou querendo dizer? É possível, sim, desde que essas discussões sejam feitas, de que a gente aplique alguns instrumentos. Não é uma irrealidade. Isso não é uma irrealidade. Não é algo que não possa acontecer aqui também. A gente faz muito esse debate aqui na escola, né? Mas do ponto de vista do território, isso também é possível. Por fim, para terminar, né? Acho que alguns desafios. Visão integral, né? Não adianta a gente ter uma perspectiva. Visão integral considerando a região metropolitana, mercado imobiliário e outras políticas públicas. A habitação não pode ser discutida sem levar em questão outras discussões. A questão da mobilidade é fundamental, né? Esmeraldas, que é um lugar que recebe boa parte da produção habitacional feita pelos pequenos construtores, no período da manhã, um vespeiro de motos, né? Porque é a única possibilidade que as pessoas têm de chegar a Belo Horizonte rapidamente, né? Não tem como discutir a habitação sem discutir as outras questões. É importante fazer essa vinculação. Mercado imobiliário, como eu falei, não é ceder para o mercado imobiliário, é dialogar com o mercado imobiliário de uma forma construtiva. Incorporar aquilo que vai acontecer em determinado momento de uma perspectiva de atender pelo menos algum segmento mais próximo daquele da política habitacional. E aí, enquanto perspectiva do que está por vir, não vai ter como fugir disso, né? Me parece que a iniciativa do governo vai ser privilegiar recursos do SBPE. Então, toda essa lógica do Minha Casa Minha Vida vai se tornar secundária. No caso do faixa 1, residual, praticamente a gente não vai ter, né? Então, é importante ter consciência dessas outras possibilidades. A gente precisa ter práticas e discursos que sejam inclusivos e agregativos. Agregativos no seguinte sentido: tentar incorporar essa discussão no contexto de toda a cidade. A cidade que a gente está produzindo é uma cidade desigual, é uma cidade ruim para todos, né? Fica muito claro, né, o quanto que ela é insustentável,
o quanto que ela é ruim para todos. Então essa discussão tem que ser feita em perspectiva de todos. É fácil? Não é fácil, mas é um momento que a gente precisa incorporar um pouco dessa lógica, na minha opinião. O fim da dualidade. Aqui ficou, de certa forma, implícito também, eu só vim hoje, não sei dos outros dias, né, que existe algum tipo de conflito, né, das visões da atuação dos movimentos sociais. Isso vai acontecer, mas essas dualidades, elas precisam ser superadas pelo menos em alguns pontos de encontro, né, em algumas possibilidades. E aí tem coisas que são fundamentais também. A gente precisa compreender os movimentos do mercado imobiliário, em todos os seus aspectos. Existe mercado imobiliário em assentamentos precários já consolidados. Existe mercado imobiliário das unidades produzidas pelo poder público anteriormente. Existe mercado imobiliário de alta renda, existe mercado imobiliário popular. Toda essa lógica. A gente precisa compreender um pouquinho mais sobre isso, né? Porque se aquele mercado, se aquela habitação produzida no par, como que ela se insere no mercado, né? Hoje, atualmente, são preços intermediários. Ela faz um papel super importante como mecanismo de possibilidade de movimento de algumas pessoas para outras lógicas. Volto a falar, não estou fazendo uma apologia do mercado, estou dizendo que isso também é importante nessa discussão, né? É uma outra possibilidade. Por fim, acho que a grande discussão, nosso grande debate, nosso grande desafio, de certa forma até induzido um pouco pelas ocupações em áreas centrais, é discutir possibilidades. Também, do ponto de vista legal, e aí já um pouco respondendo a Edné, a gente pode atuar dentro da pressão, daquilo que é considerado legal, mas a gente também pode atuar dentro da legalidade. O desafio é contemplar tudo, né? Para quem está aqui, para quem valoriza essa lógica, para quem acredita na habitação, é preciso incorporar outras formas de se pensar, sair um pouquinho da nossa estabilidade, deixar um pouquinho a nostalgia. Eu sei que é difícil, e eu queria só dizer o seguinte: tudo que foi feito é uma referência, né? A gente tem colegas aqui, eu vi pessoas de outros municípios que estão aqui, né? A gente tem um poder muito grande de indução, e a gente pode deixar a peteca cair não, né? E depois que a Edné contou um pouquinho da vida dela, na minha opinião, fica tudo muito fácil, né? A minha ficou, assim, maravilhosa, assim, belíssima, apesar de todo o aperto que também passa, né? Das minhas dificuldades, etc. Então é isso. Enfim, eu acho que a gente precisa levar em consideração que aquilo que foi produzido tem lá seus problemas, tem as suas potencialidades, não foi o melhor, talvez a gente pudesse ter se preparado para essas situações todas de uma forma diferente. Ok, beleza, vamos para a próxima luta, para a próxima disputa, e tentar incorporar discursos, como eu falei, que sejam agregativos, assim, tentar entender a cidade como um todo e não como se a gente não fizesse parte da cidade, de fato nós fazemos também, todos nós. Ok? Obrigado.